Abandonada nas ruas, sem esperança ou abrigo, ela encontrou no olhar compassivo de estranhos uma nova chance. Quando o Papa Francisco visitou aquela pequena comunidade, reconheceu nela uma luz especial. Testemunhas assistiram ao milagre que transformou uma vida despedaçada em fonte de inspiração. Uma história que nos lembra que ninguém está além da redenção divina. Prepare-se para uma jornada de fé que mudará sua perspectiva para sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo esta bênção. Na pequena aldeia de Vale das Oliveiras, onde o sol castiga a terra sem piedade e o céu parece um oceano azul invertido, uma mulher foi encontrada, caída à beira da estrada poeirenta. Seu corpo frágil, coberto por trapos que um dia foram roupas dignas, jazia como uma folha seca esquecida pelo vento. Era um daqueles dias em que o calor fazia o horizonte tremer, confundindo os olhos dos mais velhos e transformando a paisagem em miragem. O velho Joaquim, cujas mãos calejadas contavam histórias de décadas colhendo azeitonas, foi o primeiro a encontrá-la. Regressava da feira montado em sua mula mansa, quando avistou aquele vulto imóvel. Por um instante, pensou ser apenas mais uma sombra projetada pelas oliveiras centenárias, aquelas mesmas árvores que testemunharam o nascimento de seus avós e, quiçá, testemunhariam o nascimento de seus bisnetos. Santa Mãe de Deus! Exclamou ao se aproximar e perceber que era uma mulher de verdade, e não um truque da luz impiedosa do meio-dia. Desceu com dificuldade de sua montaria. Os anos já lhe cobravam tributo nas juntas doloridas, e ajoelhou-se ao lado da desconhecida. Seu rosto, embora coberto pela poeira dos caminhos, guardava uma beleza serena. Não parecia ter mais que 30 anos, mas algo em seus olhos fechados sugeria que carregava o peso de muitas vidas. Viva está, graças aos céus, murmurou aliviado ao sentir a respiração fraca da mulher. Com esforço, conseguiu colocá-la sobre a mula e seguiu caminho para casa, onde Teresa, sua esposa de 50 anos, o esperava com o caldeirão fumegante de sopa de legumes que alimentava a alma tanto quanto o corpo. Teresa não fez perguntas quando viu o marido chegar com aquele fardo inesperado. Em Vale das Oliveiras, a hospitalidade não se questionava. Era um mandamento tão antigo quanto as próprias montanhas que abraçavam o vilarejo. Com agilidade que desafiava sua idade, preparou a cama de palha fresca no quartinho dos fundos e ajudou o marido a acomodar a desconhecida. Parece que caminhou pelo inferno antes de chegar até nós, observou Teresa ao remover as sandálias, gastas e revelar os pés em carne viva, marcados por bolhas e cortes profundos. Com a gentileza de quem cuida de um passarinho caído do ninho, lavou aqueles pés maltratados com água morna e ervas do quintal, entoando baixinho canções de ninar que sua avó lhe ensinara. O crepúsculo pintava o céu de alaranjado quando a estranha abriu os olhos pela primeira vez. Eram olhos verdes como as azeitonas no ponto exato da colheita, mas vazios, não de vida, mas de memória. Sobressaltada, tentou levantar-se, apenas para ser gentilmente contida pelas mãos enrugadas de Teresa. Calma, filha. Está a salvo. Agora, sussurrou a velha, oferecendo-lhe um copo de água fresca do poço. Como se chama? A mulher abriu a boca, mas nenhum nome escapou de seus lábios. Olhou em volta, confusa, como se as paredes de adobe pudessem oferecer respostas que sua própria mente negava. Uma lágrima solitária escorreu por sua face, deixando um rastro limpo na pele empoeirada. Não lembro. Finalmente respondeu, com voz rouca pelo desuso e pela sede. Não lembro quem sou. Joaquim e Teresa trocaram olhares preocupados. Na simplicidade de suas vidas, nunca haviam encontrado alguém que não soubesse o próprio nome. Era como estar diante de um livro com todas as páginas em branco. Um mistério tão profundo quanto as raízes das oliveiras que sustentavam a vida na aldeia. Precisamos chamá-la de algum modo enquanto a memória não volta, ponderou Joaquim, coçando a barba grisalha. Que tal esperança? Pois é isso que nunca devemos perder, mesmo nos dias mais escuros.
E assim, sem cerimônias ou registros oficiais, a desconhecida ganhou um nome temporário que, sem que ninguém soubesse ainda, carregava em si uma profecia. Os dias se arrastaram lentos no calendário pendurado na parede da cozinha. Um presente, do Padre Antônio, que trazia imagens do Vaticano e, em destaque, o rosto sereno do Papa Francisco. Cada manhã, enquanto preparava o pão, Teresa flagrava a esperança observando aquele calendário com uma intensidade perturbadora, como se aquelas imagens distantes lhe cochichassem segredos que ela mesma não conseguia decifrar. Esperança recuperou as forças físicas com surpreendente rapidez, mas sua mente permanecia uma fortaleza fechada. Fragmentos desconexos surgiam em sonhos que a faziam acordar suando em plena madrugada. Imagens de hospitais, crianças famintas, campos de refugiados e, curiosamente, a figura recorrente de um homem de batina branca cujo sorriso transmitia uma paz inexplicável. Para compensar a acolhida, entregou-se aos trabalhos da casa e do campo, com uma dedicação que impressionava até os mais laboriosos. Suas mãos, que não pareciam feitas para o trabalho pesado, aprenderam rapidamente a arte de amassar o pão, colher azeitonas e até mesmo auxiliar no processo de extração do azeite. O ouro líquido que sustentava a economia precária de Vale das Oliveiras. Nunca vi ninguém aprender tão rápido, comentou Joaquim para o compadre Sebastião, enquanto observavam Esperança separar com precisão as azeitonas maduras das verdes. É como se suas mãos guardassem memórias que sua cabeça esqueceu. O que ninguém sabia é que, quando todos dormiam, Esperança saía silenciosamente para o quintal e, sob o testemunho mudo das estrelas, chorava. Não eram lágrimas de dor física, mas daquele sofrimento mais profundo de quem olha para dentro e encontra apenas um abismo sem fim. Quem era ela? De onde vinha? Porque cada vez que olhava para o calendário com a imagem do Papa, seu coração acelerava como se reconhecesse um velho amigo. Por que me abandonaste neste deserto, Senhor? Murmurava para o céu, sem saber ao certo se acreditava neste Senhor, a quem se dirigia, ou se repetia palavras que habitavam algum canto esquecido de sua memória. Vale das Oliveiras enfrentava a pior seca em 5 décadas. Os poços, um após outro, entregavam-se à aridez, rendendo-se ao sol implacável. As oliveiras, tradicionalmente resistentes, começavam a demonstrar os primeiros sinais de derrota. Folhas amarelecidas caíam prematuramente, anunciando a possibilidade de uma colheita miserável. Numa manhã de domingo, após a missa celebrada pelo Padre Antônio, um homem cujos olhos pequenos pareciam sempre desconfiados de alguma heresia oculta, os anciãos da aldeia reuniram-se na praça para discutir medidas contra a seca. Esperança, que assistia de longe, sentiu um impulso inexplicável. Caminhou até o centro da roda de homens, ignorando os olhares reprovadores pela ousadia feminina de interferir em assuntos considerados masculinos, e ajoelhou-se. Sem dizer uma palavra, pressionou as palmas das mãos contra a terra ressequida e fechou os olhos. Uma estranha sensação percorreu seu corpo, como um formigamento que começava nos dedos e subia pelos braços até atingir seu peito. Quando reabriu os olhos, tinha certeza absoluta. Há água aqui embaixo, afirmou com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Muita água. Se cavarem neste exato local, encontrarão um veio que nunca secou. O burburinho foi imediato. Quem era aquela forasteira sem passado para dizer aos homens que conheciam aquela terra há gerações onde encontrar água? O Padre Antônio, franzindo o senho, foi o primeiro a verbalizar o ceticismo coletivo. E como saberia disso, minha filha? Por acaso tem o dom da vidência? Saiba que nossa Santa Madre Igreja vê com muita reserva essas práticas supersticiosas. Esperança não soube responder. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia? Apenas sabia, com uma certeza que vinha das profundezas de seu ser, que havia água abundante sob aquele pedaço específico de terra. Era como se suas mãos pudessem ouvir
o murmúrio subterrâneo que ninguém mais percebia. Foi Joaquim, para surpresa geral, quem tomou sua defesa. Que mal há em tentar? Já esgotamos todos os métodos tradicionais. Se ela estiver errada, teremos perdido apenas algumas horas de trabalho. Se estiver certa, deixou a frase no ar, preenchida pela esperança não pronunciada de salvação para a aldeia sedenta. Relutantes, os homens concordaram em cavar no local indicado. Durante 3 dias, revezaram-se no trabalho extenuante, aprofundando-se na terra que se tornava mais úmida a cada metro. Na manhã do 4º dia, um grito de júbilo ecoou pela aldeia. Água cristalina e abundante jorrara, como se a própria terra tivesse decidido recompensar a persistência daqueles que nunca perderam a fé. Aquele foi apenas o começo. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, outros acontecimentos inexplicáveis começaram a cercar a presença de Esperança em Vale das Oliveiras. O azeite extraído das azeitonas que ela ajudava a colher apresentava um aroma diferente, mais intenso, quase adocicado, e, para espanto da comunidade, quando usado para ungir feridas, promovia cicatrizações surpreendentemente rápidas. É um azeite santo, declarou Dona Conceição, a parteira da aldeia, depois que seu neto foi curado de uma infecção persistente na perna, após ser ungido com aquele óleo dourado. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. De aldeias vizinhas começaram a chegar pessoas em busca do azeite milagroso de Vale das Oliveiras. Comerciantes apareceram, oferecendo somas consideráveis por exclusividade na distribuição daquele produto que prometia ser mais valioso que ouro. Foi quando Esperança revelou outra faceta de sua personalidade misteriosa. Uma sabedoria que parecia transcender sua aparente juventude. Num conselho comunitário convocado para decidir sobre a comercialização do azeite, ela se levantou e falou com uma autoridade serena. O que recebemos como dádiva não deve ser vendido. Este azeite não me pertence, nem a vocês. Pertence a todos que dele necessitam. Se começarmos a cobrar por bênçãos, transformaremos o templo em mercado. Suas palavras, estranhamente semelhantes às de um mestre que viveu há 2000 anos, silenciaram a assembleia. Algo na maneira como falava, na convicção tranquila que emanava de seus olhos verdes, fazia com que até os mais gananciosos reconsiderassem suas posições. De onde vem essa sabedoria? Questionou o padre Antônio, cada vez mais desconfiado, daquela mulher que aparecera do nada e agora citava escrituras sagradas sem jamais ter demonstrado frequentar a igreja com devoção. Não sei, padre, respondeu com sinceridade. As palavras simplesmente vêm quando são necessárias, como se alguém as colocasse em minha boca. A desconfiança do padre contrastava com a crescente admiração do resto da comunidade. Quando uma epidemia de gripe assolou a região, Esperança preparou um elixir de ervas colhidas sob o luar, conhecimento que nem ela sabia possuir, e cuidou dos doentes com uma dedicação incansável. Curiosamente, enquanto todos ao seu redor adoeciam, ela parecia protegida por um escudo invisível. É uma santa disfarçada, sussurravam as mulheres no lavadouro comunal. Foi enviada para testar nossa fé e nossa capacidade de acolher os estranhos. É apenas uma mulher boa com conhecimentos de medicina natural, rebatiam os mais céticos. Não precisamos de explicações sobrenaturais para atos de bondade humana. O mistério de Esperança adensou-se quando, durante o Festival da Colheita, realizado mesmo em tempos de escassez, pois um povo que esquece de agradecer pelo pouco está condenado a nunca receber muito, ela ouviu um grupo de anciãs entoando uma canção tradicional que falava de peregrinos perdidos no deserto. Subitamente caiu de joelhos, levando as mãos à cabeça como se atingida por uma dor lancinante. Maria da Esperança Luz, murmurou entre lágrimas. Este é meu nome. Estudei medicina. Trabalhei com refugiados. Conheci o Papa Francisco em... A memória, como um pássaro assustado, levantou voo novamente antes de revelar toda a verdade.
Mas aquele fragmento foi suficiente para despertar tanto alegria quanto temor no coração dos aldeões. Alegria por estarem ajudando a recuperação de alguém com nome e história. Temor por poderem estar prestes a perder aquela que se tornara, em poucos meses, parte essencial da comunidade. Agora que começa a lembrar quem é, vai nos deixar? Perguntou Teresa certa noite, enquanto preparavam juntas o pão para o dia seguinte. Havia uma tristeza mal disfarçada na voz da velha senhora, que encontrara na presença de Esperança, agora Maria da Esperança, uma filha que nunca tivera. Como poderia deixar aqueles que me acolheram, quando eu mesma não sabia quem era? Respondeu, abraçando aquela que fora mais que uma anfitriã. Fora a encarnação da compaixão em sua forma mais pura. Além disso, ainda há mais perguntas que respostas em minha mente. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Maria teve um sonho vívido. Viu-se em uma audiência privada com o Papa Francisco, cujo rosto gentil sorria-lhe com familiaridade. Não tenha medo de reconhecer seu chamado, filha, dizia ele no sonho. Às vezes precisamos perder a nós mesmos para encontrar o propósito maior de nossas vidas. Acordou sobressaltada, com a sensação de que aquilo não era apenas um sonho, mas uma memória verdadeira que tentava emergir do poço profundo do esquecimento. Havia conhecido o Papa pessoalmente? Era possível? Porque justamente aquela figura paternal parecia ser a chave para o baú trancado de suas lembranças. O 8º mês desde sua chegada à Vale das Oliveiras trouxe uma reviravolta climática tão inesperada quanto dramática. Após mais de um ano de seca impiedosa, chuvas torrenciais desabaram sobre a região. O céu, que por tanto tempo negara suas águas, agora as despejava sem clemência, transformando a gratidão inicial em preocupação. Os riachos, há muito secos, transbordaram furiosos. As encostas das colinas, fragilizadas pela estiagem prolongada, começaram a ceder sob o peso da água saturada. A aldeia, construída parcialmente nas terras baixas, viu-se ameaçada por deslizamentos e inundações. Foi nesse momento de caos iminente que Maria da Esperança revelou outra faceta surpreendente. Uma capacidade de liderança que emergia naturalmente, como se tivesse sido treinada para situações de crise. Com autoridade serena, organizou os jovens em equipes, alguns para construir barreiras de contenção com sacos de areia, outros para escavar canais de escoamento, outros ainda para evacuar os idosos das casas mais vulneráveis. Façam uma formação em V, como os pássaros migratórios, instruiu, posicionando-se na linha de frente. Assim dividimos a força da correnteza. Os homens que, em circunstâncias normais, hesitariam em seguir ordens de uma mulher, obedeciam sem questionar. Havia algo em sua voz, em seus olhos, que inspirava confiança absoluta. Trabalharam incessantemente por 2 dias e 2 noites, encharcados até os ossos, com lama até os joelhos, mas unidos por um propósito maior que qualquer convenção social. Quando finalmente as águas recuaram e o sol voltou a brilhar timidamente, entre nuvens dispersas, o resultado estava à vista. Enquanto aldeias vizinhas contabilizavam perdas devastadoras, Vale das Oliveiras permanecia de pé, com danos mínimos às estruturas e nenhuma vida perdida. Como sabia o que fazer? Perguntou o prefeito, um homem corpulento cuja autoridade sempre emanara mais de sua estatura física que de sua capacidade de liderança. Eu trabalhei em zonas de desastre antes, respondeu Maria, surpreendendo a si mesma com a clareza da memória que aflorava. Moçambique, Filipinas, Haiti, lugares atingidos por inundações e terremotos. Parte de uma equipe médica internacional coordenada pelo Vaticano. Esta revelação causou burburinho imediato. A ideia de que aquela mulher simples, que há meses trabalhava lado a lado com os camponeses na colheita das azeitonas, pudesse ter um passado tão extraordinário parecia quase absurda. Quase. Não fosse pelo fato de que sua atuação durante a crise confirmava cada palavra. O Conselho de Anciãos, tradicionalmente fechado à participação feminina, tomou uma decisão sem precedentes: convidá-la formalmente para integrar suas reuniões.
Temos muito a aprender com sua experiência do mundo além de nossas montanhas. Justificou o mais velho dos conselheiros, um homem de 90 anos que vira mais invernos que qualquer outro na aldeia. A decisão não foi unânime nem pacífica. O padre Antônio liderou a resistência, citando tradições centenárias e alertando para o perigo de mudanças precipitadas. Nossa sociedade tem pilares que nos sustentaram por gerações, argumentou com veemência. Permitir que uma forasteira, por mais bem-intencionada que pareça, altere nossas estruturas é como remover pedras da fundação de um edifício. O colapso é inevitável. Outros, especialmente entre os mais jovens, viam na presença de Maria uma oportunidade de renovação há muito necessária. Às vezes é preciso podar a oliveira para que dê frutos mais abundantes, contrapôs Mateus, um rapaz de 20 anos que sonhava com horizontes além das montanhas que cercavam o vale. As discussões acaloradas dividiam a aldeia quando, no 10º mês desde a chegada da misteriosa forasteira, um grupo de peregrinos passou por Vale das Oliveiras. Dirigiam-se a um santuário nas montanhas, mas a notícia do azeite milagroso os atraíra para uma parada não planejada. Entre eles, um jornalista aposentado carregava jornais da capital. Na primeira página de um deles, uma fotografia chamou a atenção geral. O Papa Francisco, em visita a um hospital de campanha em algum país africano devastado pela guerra. Cercado por crianças desnutridas e médicos exaustos, o pontífice irradiava aquela serenidade esperançosa que o tornara amado mesmo por não-católicos ao redor do mundo. Maria, ao ver aquela imagem, sentiu como se um raio atravessasse seu corpo. Cambaleou, apoiando-se em Teresa para não cair, enquanto fragmentos de memória explodiam em sua mente como fogos de artifício, coloridos e intensos, brevemente iluminadores, antes de se dissolverem na escuridão. "Preciso me sentar", murmurou, sendo conduzida para um banco na praça. Com as mãos trêmulas pegou o jornal e contemplou longamente a fotografia. "Eu estive lá", sussurrou finalmente, tão baixo que apenas Teresa, sentada ao seu lado, pôde ouvir. "Eu estava neste hospital quando o Santo Padre visitou. Naquela noite, rodeada pelos que se tornaram sua família adotiva, Maria da Esperança Luz revelou o que conseguia lembrar de sua verdadeira história. Nascida em uma família de classe média na capital, cursara medicina com especialização em doenças tropicais. Ao invés de seguir o caminho lucrativo da medicina privada, optara por juntar-se a uma organização humanitária católica que prestava assistência em zonas de conflito e áreas afetadas por desastres naturais. "Durante 5 anos viajei pelos lugares mais esquecidos do mundo", relatou enquanto imagens desses lugares retornavam nitidamente à sua memória. "Vi sofrimento que desafiava a compreensão humana, mas também testemunhei milagres diários de resistência e esperança. Foi em um desses lugares, um campo de refugiados na fronteira entre 2 países em guerra, que conheceu pessoalmente o Papa Francisco, que visitava a região em uma missão de paz. Impressionado com o trabalho da jovem médica, o pontífice a convidou para uma conversa privada, durante a qual compartilhou uma visão: a necessidade de criar pontes entre a medicina moderna e os conhecimentos tradicionais das comunidades rurais, especialmente em regiões remotas, onde hospitais convencionais eram inexistentes. Ele me disse algo que nunca esqueci. Ou quase esqueci. Sorriu com ironia, reconhecendo o paradoxo de sua amnésia. A cura verdadeira sempre acontece quando ciência e sabedoria popular caminham de mãos dadas, como 2 irmãs que se respeitam mutuamente. Inspirada por aquele encontro, Maria dedicou-se ainda mais intensamente ao trabalho humanitário. Mas após anos testemunhando o pior da humanidade, guerras étnicas, exploração de vulneráveis, indiferença dos poderosos, uma sombra começou a crescer em seu coração. A fé, antes inabalável, deu lugar a questionamentos cada vez mais profundos. Como um Deus de amor permite tanto sofrimento? Perguntava-se diariamente.
enquanto tentava salvar vidas com recursos insuficientes e sob condições desumanas. Existe realmente um propósito maior em tudo isso? Ou estamos todos à deriva em um mar de caos e crueldade aleatória? A crise espiritual culminou após um bombardeio que destruiu o hospital de campanha onde trabalhava, matando dezenas de pacientes, incluindo muitas crianças. Naquele dia, algo se quebrou dentro dela. Renunciou ao trabalho, abandonou tudo o que conhecia e embarcou em uma peregrinação solitária, não para encontrar Deus, mas para fugir das perguntas que a atormentavam. Caminhei sem rumo por semanas. Continuou enquanto os aldeões a ouviam em silêncio reverente. Queria perder-me no deserto como os antigos profetas. Mas, ao contrário deles, não buscava revelação, buscava esquecimento. O deserto quase a matou. Exausta, desidratada e delirante, continuou caminhando mesmo quando seu corpo implorava por descanso. O último pensamento antes de colapsar na estrada que levava à Vale das Oliveiras foi uma prece contraditória de alguém que já não acreditava, mas desesperadamente queria acreditar. Deus, se existes, mostra-me teu rosto. Quando terminou seu relato, um silêncio profundo envolveu a sala. Era como se cada pessoa presente precisasse de tempo para digerir a extraordinária jornada daquela que consideravam, até poucas horas antes, apenas uma forasteira bondosa que ganhara um lugar em sua comunidade. O padre Antônio foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas seu tom já não carregava a desconfiança habitual. Se me permite a observação, filha, parece-me que Deus respondeu à sua prece de maneira inesperada. Pediu para ver o rosto divino, e ele lhe mostrou não um, mas dezenas de rostos. Cada pessoa desta aldeia que lhe acolheu quando a senhora mais precisava. As palavras do sacerdote, surpreendentemente poéticas para alguém geralmente tão pragmático, tocaram fundo no coração de Maria. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu aquela conexão que julgara perdida para sempre. Não com um Deus distante e abstrato, mas com a manifestação divina que se revela nos gestos de compaixão humana. Talvez tenha razão, padre, admitiu com lágrimas nos olhos. Talvez eu precisasse perder tudo, inclusive minhas memórias, para redescobrir o essencial. Nos dias que se seguiram, a aldeia fervilhava com a revelação. Alguns viam na história de Maria um sinal divino. Ela fora enviada especificamente para a Vale das Oliveiras para transformar aquela comunidade esquecida em exemplo de renovação. Outros, mais pragmáticos, viam simplesmente o resultado de uma extraordinária coincidência, embora igualmente significativa. O convite para integrar o Conselho de Anciãos foi unanimemente confirmado, com até mesmo o padre Antônio reconhecendo o valor de sua experiência e sabedoria. Parecia que finalmente Maria encontrara seu lugar, uma improvável síntese entre seu passado cosmopolita e o presente enraizado nas tradições camponesas daquele vale remoto. Mas o destino, ou a providência, como preferiam dizer os mais religiosos da aldeia, ainda reservava uma reviravolta. No 11º mês após sua chegada, Laura, a filha de 16 anos do próprio padre Antônio, foi acometida por uma enfermidade misteriosa. Começou com febres altas e progrediu rapidamente para um estado de semiconsciência, com manchas vermelhas espalhando-se por todo o corpo. O médico da região, que visitava Vale das Oliveiras apenas uma vez por mês, estava em viagem a aldeias mais distantes. Os remédios caseiros, tradicionalmente eficazes para as doenças comuns, mostravam-se impotentes diante daquele mal desconhecido. Foi com visível relutância que o padre Antônio, no 3º dia da enfermidade de Laura, bateu à porta da casa onde Maria vivia com Joaquim e Teresa. O orgulho sacerdotal lutava contra o desespero paterno em seu rosto contorcido pela angústia. Preciso de sua ajuda, admitiu, mal conseguindo pronunciar as palavras. Laura está morrendo e não sei mais a quem recorrer. Sem hesitação, Maria acompanhou-o até a casa paroquial, onde a jovem ardia em febre, murmurando palavras desconexas.
Bastou um olhar para que a médica reconhecesse os sintomas. Era uma doença tropical rara, transmitida por mosquitos, que conhecera durante seu trabalho em regiões equatoriais. "Como isso é possível?" espantou-se o padre. "Laura nunca saiu desta região. Os mosquitos viajam em mercadorias, roupas, veículos", explicou Maria enquanto examinava cuidadosamente a paciente. "Com as mudanças climáticas, doenças que antes se limitavam aos trópicos estão aparecendo em regiões temperadas. O tratamento convencional para aquela enfermidade exigia medicamentos específicos, indisponíveis naquele lugar remoto. Sem alternativas, Maria recorreu ao que aprendera tanto em sua formação médica quanto em sua experiência com comunidades tradicionais ao redor do mundo. Uma combinação de conhecimentos que agora via como complementares, não contraditórios. "Preciso de determinadas plantas", anunciou, enumerando espécies que cresciam nas encostas mais elevadas, "e do azeite especial que produzimos este ano." Enquanto jovens voluntários subiam as colinas em busca das ervas raras, Maria preparou compressas com o azeite, aplicando-as nas têmporas e no peito da menina. Ao mesmo tempo, improvisou um sistema de resfriamento com panos úmidos para combater a febre alarmante. Por 7 dias e 7 noites, não deixou o lado da paciente. Quando o cansaço ameaçava vencê-la, sustentava-se com goles do chá amargo que Teresa preparava religiosamente a cada 3 horas. Os aldeões se revezavam em vigílias de oração na pequena capela, alguns recitando o terço, outros simplesmente sustentando velas acesas, símbolos da esperança que recusavam abandonar. Na alvorada do 8º dia, quando o primeiro raio de sol infiltrou-se pelas frestas da janela e tocou o rosto pálido de Laura, a jovem abriu os olhos. Estavam claros, livres da névoa febril que os turvara por uma semana. Seus lábios, antes ressequidos, esboçaram um sorriso fraco, mas genuíno. "Tive um sonho tão vívido", sussurrou para Maria, que quase desabou de alívio ao constatar que a paciente voltara à lucidez. "Sonhei com o Papa Francisco." O padre Antônio, que cochilava numa cadeira próxima, despertou com aquelas palavras e aproximou-se rapidamente. "O que disse sobre sua santidade?" perguntou, mais intrigado que surpreso. "Ele veio até mim, enquanto eu estava perdida num lugar escuro e assustador", relatou Laura, com uma clareza surpreendente para quem acabara de emergir de uma enfermidade tão grave. "Disse-me que não era minha hora de partir, que eu precisava voltar, porque meu testemunho seria importante." Então apontou para um caminho iluminado onde a doutora Maria me esperava, estendendo a mão. O padre e Maria trocaram olhares perplexos. Como a menina poderia ter sonhado tão especificamente com o pontífice, que jamais vira pessoalmente? E como poderia saber da conexão entre Maria e o Papa, se esta fora revelada apenas após Laura já estar inconsciente? "Há mistérios que não nos cabe desvendar completamente", comentou o padre, visivelmente comovido. "Apenas aceitar com humildade e gratidão." Para a surpresa de todos, especialmente de Maria, ele ajoelhou-se diante dela e beijou suas mãos. As mesmas mãos que durante uma semana aplicaram compressas, prepararam medicamentos e monitoraram incansáveis os sinais vitais de sua filha. "Perdoe-me por ter duvidado de você, de seus dons, de sua presença entre nós", pediu, com lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. "Fui um fariseu moderno, tão apegado à letra da lei que não conseguia enxergar o espírito que dá vida." A recuperação de Laura foi rápida e completa. "Milagrosa", cochichavam os mais velhos, embora Maria insistisse em atribuir o êxito à combinação de conhecimentos médicos, remédios naturais e a extraordinária vontade de viver da jovem. O que ninguém podia negar, contudo, era o impacto transformador que aquele episódio exerceu sobre a comunidade. O padre Antônio, antes guardião severo das tradições, tornou-se defensor entusiasta de uma espiritualidade mais aberta ao diálogo com diferentes formas de conhecimento. A tensão entre o antigo e o novo, que dividira a aldeia, deu lugar a uma síntese que honrava as raízes enquanto abraçava possibilidades de renovação.
talvez mais significativa ainda, foi a transformação na própria Maria da Esperança Luz. A médica que abandonara a fé, após testemunhar horrores indizíveis, redescobriu, nas circunstâncias improváveis de uma aldeia camponesa quase esquecida pelo mundo, aquilo que buscara durante toda a sua vida, um propósito que transcendia tanto o materialismo científico quanto o dogmatismo religioso. Talvez a função da ciência não seja desmentir milagres, refletiu em voz alta, enquanto caminhava com Teresa entre as oliveiras renascidas após as chuvas, mas ajudar-nos a reconhecer os milagres cotidianos que passam despercebidos aos olhos menos atentos. Exatamente um ano após ser encontrada inconsciente na estrada poeirenta, Maria recebeu uma carta. O envelope, entregue por um mensageiro especial que fizera uma jornada considerável até Vale das Oliveiras, trazia o selo oficial do Vaticano, a inconfundível insígnia das chaves cruzadas sobre fundo amarelo e branco. Com mãos trêmulas, abriu o envelope diante de toda a comunidade reunida na praça. O silêncio era tão denso que se poderia ouvir o farfalhar das folhas de oliveira ao vento. Querida doutora Maria da Esperança Luz, começava a carta, escrita em papel timbrado com a caligrafia distintiva que ela imediatamente reconheceu. Após meses de busca infrutífera, quando muitos já a consideravam entre os que retornaram à casa do pai, uma série de coincidências providenciais, que prefiro chamar pelo verdadeiro nome, manifestações da graça divina, conduziram-nos até seu paradeiro atual. O autor da carta era o próprio Papa Francisco. Em um tom pessoal que mesclava a autoridade pontifícia com a gentileza paternal que o tornara conhecido mundialmente, ele expressava sua alegria ao descobrir que Maria estava viva e, aparentemente, reconectada com sua vocação mais profunda. Seu desaparecimento repentino causou-nos grande preocupação, especialmente considerando o estado de desesperança em que a vimos pela última vez. Continuava a missiva. Compreendemos agora, contudo, que o que parecia uma fuga talvez tenha sido, na realidade, um chamado, um período necessário no deserto, como tantos antes de você experimentaram na história da fé. A parte mais surpreendente da carta vinha a seguir. Um convite formal para que Maria liderasse um novo projeto da Santa Sé, uma iniciativa voltada para comunidades rurais isoladas, combinando assistência médica moderna com valorização dos conhecimentos tradicionais locais. O projeto piloto seria implementado justamente na região de Vale das Oliveiras, em reconhecimento ao trabalho que ela já realizava ali. Considere este convite não como uma ruptura com a vida que construiu nesta comunidade que a acolheu, concluía o pontífice, mas como uma expansão do bem que já realiza. Como disse certa vez a você, em circunstâncias muito diferentes, a verdadeira cura acontece quando caminhamos com um pé na ciência e outro na sabedoria dos povos. Quando terminou de ler, Maria não conteve as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza ou alegria apenas, mas daquela emoção complexa que acompanha os momentos de revelação, quando os fragmentos aparentemente desconexos da vida finalmente formam um mosaico compreensível. É como se tudo tivesse um propósito, murmurou, olhando para os rostos que a rodeavam. Rostos que, há um ano, eram-lhe completamente estranhos e agora constituíam seu mundo, sua família escolhida pelo coração. Cada passo, cada queda, cada dúvida. Joaquim, cujos olhos também brilhavam úmidos sob as sobrancelhas espessas, foi o primeiro a pronunciar-se. Então vai nos deixar para retornar ao trabalho com o Santo Padre? A pergunta, embora formulada sem acusação, carregava o temor coletivo de perder aquela que se tornara o coração pulsante da comunidade. Para surpresa geral, Maria sacudiu a cabeça energicamente. Não entendeu, seu Joaquim? O projeto será baseado aqui mesmo, em Vale das Oliveiras. O Papa não está me chamando de volta ao mundo. Está trazendo o mundo até nós, para aprender o que construímos juntos. A compreensão gradual do que aquilo significava espalhou-se como ondas concêntricas. O pequeno vale, tradicionalmente,
isolado pelas montanhas imponentes, tornar-se-ia um centro de referência, um modelo a ser replicado em outras regiões remotas do mundo. O azeite com propriedades curativas, as técnicas de conservação de água desenvolvidas após as inundações, a integração harmoniosa entre práticas médicas convencionais e saberes tradicionais, tudo seria documentado, estudado e compartilhado. Vale das Oliveiras no mapa do mundo, exclamou o prefeito, já vislumbrando implicações políticas e econômicas que sua mente pragmática não podia ignorar. Não se trata de fama ou reconhecimento, corrigiu gentilmente Maria. Trata-se de compartilhar bênçãos. Lembrem-se do que decidimos sobre o azeite. O que recebemos gratuitamente devemos dar. Nos meses que se seguiram, a pequena aldeia testemunhou transformações notáveis. Uma clínica modesta, mas bem equipada, foi construída com recursos do Vaticano, permitindo atendimento médico regular, não apenas para os moradores de Vale das Oliveiras, mas também para as comunidades vizinhas. Um sistema de captação e distribuição de água, inspirado nas técnicas emergenciais implementadas durante as inundações, garantiu abastecimento sustentável mesmo nos períodos de estiagem. O mais significativo, porém, foram as transformações invisíveis aos olhos, a renovação do espírito comunitário, o diálogo respeitoso entre tradição e inovação, a redescoberta de uma espiritualidade enraizada na compaixão prática e não apenas em rituais. Cada pessoa, à sua maneira, sentia-se parte de algo maior que si mesma. Quanto a Maria da Esperança Luz, encontrou naquela improvável circunstância o equilíbrio que buscara durante toda a vida, entre ciência e fé, entre racionalidade e mistério, entre a médica formada em universidades prestigiosas e a curandeira que aprendera a ouvir a sabedoria da terra. A crise de fé que a levara ao deserto físico e espiritual não desapareceu completamente. Ainda havia noites em que as antigas perguntas visitavam seus sonhos, trazendo ecos do sofrimento testemunhado em campos de refugiados e zonas de guerra. A diferença é que agora não fugia dessas perguntas. Enfrentava-as com a humildade de quem compreende que algumas respostas só se revelam no próprio ato de continuar caminhando, um dia após o outro, servindo a quem cruza nosso caminho. Em uma tarde particularmente luminosa, enquanto colhia azeitonas ao lado de Teresa, que insistia em trabalhar apesar da idade avançada, Maria contemplou o vale que se estendia abaixo, verdejante após as chuvas bem-vindas. As casas de adobe, o campanário da pequena igreja, a fumaça que subia das chaminés preparando o jantar comunal, tudo parecia irradiar uma beleza que transcendia o meramente físico. Sabe, Teresa, comentou, ajudando a velha senhora a descer da escada apoiada na oliveira centenária. Quando eu trabalhava em grandes hospitais e projetos internacionais, sonhava em mudar o mundo. Agora entendo que às vezes o mundo se transforma quando permitimos que um pequeno pedaço dele, como este vale, nos transforme primeiro. Teresa, cuja sabedoria não vinha de livros mas da vida intensamente vivida em sua simplicidade, assentiu com um sorriso que revelava mais sobre os mistérios da existência que muitos tratados filosóficos. O verdadeiro milagre, minha filha, nunca foi o azeite, a água ou mesmo as curas. O milagre foi você ter sido encontrada por nós, e nós por você, exatamente quando mais precisávamos uns dos outros. E assim, naquele entardecer dourado que tingia de âmbar as oliveiras centenárias, duas mulheres de gerações diferentes compartilhavam muito mais que uma cesta de azeitonas. Compartilhavam a compreensão profunda de que os caminhos divinos, por mais misteriosos e aparentemente tortuosos que possam parecer, sempre conduzem a um propósito maior que nossos limitados olhos humanos podem inicialmente perceber. Aquela que chegara sem nada, nem mesmo seu próprio nome, tornara-se portadora de esperança e renovação para toda uma comunidade. E o vale que parecia condenado à irrelevância histórica, transformara-se em farol,
para um novo modelo de desenvolvimento humano integral, onde corpo, mente e espírito são igualmente valorizados e cuidados. O Papa Francisco, em sua visita oficial a Vale das Oliveiras no ano seguinte, resumiria aquela extraordinária jornada em palavras simples, mas profundas, que ficariam gravadas em uma placa de pedra na entrada da aldeia. Às vezes precisamos perder-nos para sermos encontrados por Deus nos lugares mais inesperados, e frequentemente, quando pensamos estar no deserto mais árido de nossas vidas, estamos, na verdade, a apenas um passo do oásis que saciará nossa sede mais profunda.